Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a quarta noite hoje do nosso cerco de Jericó. Hoje nós já vamos contemplar, meditar o sexto dom do Espírito Santo, o dom da ciência. Quando nós falamos do dom da ciência, a primeira coisa que já precisa ficar clara para nós é que não estamos falando da ciência, aquela que o ser humano conquista, aquela que para muitos de nós é fundamento e razão para tudo. Porém, é importante nós lembrarmos a história da humanidade. Quando a humanidade alcançou a era da ciência, na filosofia nós chamamos esse tempo de modernidade, quando os grandes do nosso tempo, da era moderna, fizeram com que a razão humana atingisse o topo da humanidade. E foi para eles decretado que aquilo que não era comprovado cientificamente, isso não existe. E para que isso fosse decretado, eles tiveram que fazer um decreto antes disso. Qual foi o decreto? História da filosofia, vocês estudaram, né? Escola, não precisa nem fazer faculdade de filosofia, não. Eles decretaram a morte de Deus. Nós não precisamos de Deus. Por quê? Porque temos a ciência. Nós não precisamos de Deus. A ponto de Friedrich Nietzsche diz: Deus está morto. E esse homem mergulhou tanto na ciência, para entender os sentimentos humanos, as coisas que o ser humano vivia, que qual foi o fim dele? A loucura, o hospício. Ele quis dissecar o que é a angústia, o que é a solidão. Ele mergulhou tanto nisso, que não voltou de lá mais. Finalzinho dele, foi lá na Suíça, nas montanhas, louco, varrido, doido de tudo. E eu não estou falando isso para menosprezar. Esse homem é uma potência, a capacidade dele é imensa. Mas chega um momento que ele acha que o seu conhecimento basta. E quantos assim? Quando falamos do dom da ciência, nós não estamos falando disso, muito pelo contrário. Nós estamos falando de um dom que faz a criatura humana participar da obra do Criador. O dom da ciência, o dom infuso da ciência, faz com que você, ser humano, veja o mundo como Deus vê. Sem o dom da ciência infusa, nós olhamos o mundo a partir de nós, da nossa janela. E o mundo vai ficando feio. No mundo dividido entre erros e acertos, bons e maus, justos e injustos. Deus não vê o mundo assim. A ponto que quando nós vamos no livro do Gênesis, no primeiro capítulo, cada dia da criação, como é que Deus concluía o dia? O que o escritor disse? E Deus viu que era, Deus viu que era bom. Primeiro dia. Deus viu que era bom. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia. Quinto dia. Como Deus vê um mundo criado bom. Como você vê o mundo criado? Esse mundo está perdido. Onde nós vamos parar? Está tudo acabado. Não, é lindo, é maravilhoso.
o homem de Deus, a mulher de Deus, que vive o dom infuso da ciência, a hora que ele olha, ele vê a manifestação de Deus. Um santo que nós imediatamente conseguimos linkar com isso que o padre está dizendo. Quando ele olhava a criação, o que ele dizia? Não, vamos facilitar, pera. Eu fui muito para frente. Que santo que é esse primeiro, né? São Francisco de Assis. Ele olhava para o criado e dizia: louvado sejas, meu Senhor. E ele olhava as criaturas e chamava de irmão, irmã. E é um detalhe, não sei se vocês sabem. Vocês sabem quando São Francisco escreveu o Cântico das Criaturas? Vocês sabem quando ele fez isso? São Francisco, só um parênteses aqui, viu? São Francisco era um homem com um chamado muito grande à vida mística, à ascese, a uma vida de solidão com Deus. Só que Deus fez um chamado para ele diferente. Deus deu para ele um carisma de fundador. E como fundador, ele começou a atrair seguidores. Só que aquilo não agradava a ele, aquilo não realizava ele. Sabe o que ele fazia? Ele subia para os montes e sumia. Ficava 3, 4, 5 meses no monte. Porque o desejo dele de Deus era tão grande que aquilo lá era a vida para ele. Só que o carisma que ele carregava era tão grande que começou a crescer os irmãos. Começaram a aparecer as irmãs. Clara está já com as irmãs em São Damião. Ela chama Frei Leão e diz: cadê Francisco? E Frei Leão diz: está rezando. Mas quanto tempo que esse homem está rezando? Como é que ele pôs a gente aqui no convento e sumiu? Vai atrás dele. Aí vai Frei Leão atrás de São Francisco, que está lá no Monte Alverne, já com os estigmas. São Francisco desce para o convento de São Damião para atender Clara. Quando ele chega ali na porta do convento, que é do jeitinho que está lá hoje, nós vamos passar lá o ano que vem, se Deus quiser. Quando ele chega no portão, ele já está cego, ele não enxerga. O final da vida de São Francisco não enxergava mais. E a hora que ele chega, Clara começa a gritar lá de dentro: Francisco, onde tu estavas? Francisco ergue os braços e começa a dizer: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, que me aquece, ele é belo, ele brilha. Os irmãos começam a olhar para ele e dizem: o que é isso? E ele começa ali, aí o frei começa a escrever o canto, e ele solta na frente do convento de São Damião o Cântico das Criaturas. Um homem que já não consegue ver com esses olhos, mas a sua alma é tão íntima de Deus, que para ele a criação é clara. Por isso ele começa a dizer: tua luz é mais clara que o sol, bendito sejas, meu Senhor. E Clara fica lá extasiada, pensando: o que deu nesse homem? E aí ele chora com Clara e diz: me perdoa, mas o Senhor me chama a estar com ele. Na verdade, quando a gente estuda a vida de São Francisco, a gente vê que Francisco e Clara tinham vocações contrapostas. Porque o desejo de Clara, sabe qual era? Rodar o mundo falando de Jesus. E o desejo de Francisco era ficar prisioneiro na oração. Só que na época as mulheres não podiam rodar o mundo para pregar. Clara tem que ficar presa no convento. Olha que coisa interessante. Eu lembrei de falar disso de São Francisco para elucidar a vocês o que é o dom da ciência. É ver com os olhos de Deus. Lembra qual foi o primeiro episódio da conversão dele? Lembram? Conversão de São Francisco, gente. Gente, a nossa paróquia é de origem franciscana, pelo amor de Deus. Como que vocês não conhecem a vida de São Francisco? A conversão de Francisco se dá quando ele vê um leproso
e vai ao encontro do leproso para beijar o leproso. Porque a hora que ele olha para o leproso, ele não vê um leproso, ele vê um irmão e beija a lepra. O povo fica assustado com ele, aí sai gritando: Francisco ficou biruta, Francisco ficou lelé, da cuca, da cuca. Nem isso vocês sabem também? Misericórdia. É, Jesus, eu vou ter muito trabalho. Mas vocês estão entendendo? Ah, tá bom então, se está entendendo, tá bom. Um homem de Deus com o dom da ciência vê diferente. O outro não é uma ameaça. O outro não é um doente, um pecador. Como Jesus olhava para as pessoas. Algum dia ele chamou alguém pelo pecado que a pessoa tinha? Não. Quem é essa? Esta é a mulher da vida. Mulher. Ele nunca chamou ninguém pelo seu pecado, pela sua deficiência. Porque a hora que ele olha, o que ele vê? O Filho de Deus. Isto é o dom da ciência. Veja, gente, nós somos carentes desse dom. Porque a nossa tendência é ver e pior, a gente já julga com os nossos critérios. A gente bate o olho e diz: não gostei, não gostei. Aí a gente joga a culpa na espiritualidade. Meu santo não bateu com dele. Para com conversa torta, é você que é um desajustado, não põe culpa no santo não, o santo está nem sabendo disso. Meu santo não bateu com dele. E quando é assim, padre, nem adianta. Tá bom, você vai ver onde você vai parar. O dom da ciência faz olhar o mundo e as criaturas como dom de Deus. Aqui a gente precisa dizer duas coisas sobre a criatura, as criaturas, o mundo, e sobre a criatura, o ser humano. Quando Deus criou o ser humano, Ele falou algo diferente. Quando Ele criou o mundo, a conclusão do dia é: Deus viu que era. Quando Deus criou o homem, qual é a fala? Deus viu que era. Quando Deus criou o homem, Deus disse: Deus viu que era. Quando Deus criou o mundo, o escritor diz: e Deus viu que era bom. Quando Ele criou o homem, o escritor sagrado disse: e Deus viu que era muito bom. Não é só bom, muito bom. Não é acidental esse quantitativo. Esta palavra, muito, já está dizendo é superior, é mais. O mundo criado é bom, mas você é muito bom. Gente, eu não sei como que é isso dentro de você, mas olha, olhar as criaturas, o mar, o sol, as estrelas menores, o cachorrinho, o gatinho, é bom, mas quando você olha o ser humano é muito bom. E que era nós estamos vivendo? Que a gente olha para o cachorrinho e diz que é muito bom, e olha para o ser humano e diz péssimo. E com isso, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que despreza o bichinho, não, mas olhe para ele como criatura que está num outro nível.
Eu dizia isso aqui para os crismandos, eu acho, para os casais, eu já falei também, não tem esse negócio de papai chegou para o cachorrinho. Não tem. Ou não tem. No máximo é dizer, cadê o doguinho? Cheguei. Agora, papai chegou, mamãe já chegou, me desculpa, filho, mas você... Não, não, de jeito nenhum. Calma, gente, calma. Calma, paroqueta, vamos pôr as coisas no lugar. Vamos tratar o cachorrinho como cachorrinho, com todo amor e cuidado. É obra do Criador. Mas vamos tratar o ser humano como filho de Deus. Deus viu que era muito bom. O mundo criado é para que você administre, não usufrua dele, no sentido de para o teu próprio interesse. Não foi para isso que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para que o homem respeite a criação e domine-a, para o bem comum. O Papa Francisco tem usado a expressão para dizer, chamando de casa comum. Mas o que nós estamos vendo, a ganância do homem, usufruindo do mundo criado para o seu próprio interesse. E aí, gente, tem uma regra absoluta que nunca dá errado. Deus perdoa sempre. O homem perdoa de vez em quando. A natureza nunca perdoa o que você faz com ela. Só que como nos falta o dom da ciência, nós não conseguimos ver com os olhos de Deus. Então olhamos com os nossos olhos que têm interesses particulares e destruímos. E aí quando a natureza vem e cobra o que foi mexido nela, a gente diz para Deus, aonde o Senhor está que está deixando isso acontecer? Não, eu estabeleci uma ordem, você não cumpre a ordem, é a sua ganância, é o seu desejo de posse, de poder, em nome da ciência, da técnica, você manipula tudo, só que a natureza você não pode manipular, ela tem vida, e esta vida volta para você, do jeito dela, não é Deus, gente. Por isso o dom da ciência faz com que nós tenhamos a clareza para respeitar. Eu lembro com muito afeto e gratidão da minha bisa, quando começava o tempo fechar, tinha que ter um ritual na casa da bisa. Primeiro, que não podia ligar nada, não podia ficar de regata, tinha que colocar camisa, não podia ficar perto do espelho. E a hora que a gente olhar, mas vovó Leonor, por que isso? Porque tem que respeitar a criação, meu filho. Com a natureza a gente não brinca, a gente fica quietinho e respira. Eu tenho essa imagem clara da vovó. O jeitinho dela, mas ela ensinou para nós que a natureza a gente respeita. É sabedoria isso, nós não. A gente abre o peito. O dom da ciência faz olhar a obra criada como Deus vê. E aí o segundo ponto, e com ele eu concluo, faz olhar a criatura humana, o ser humano como, eu já disse, como filho de Deus, e não como Deus. Filho de Deus, não Deus. Quando o homem na era científica disse, Deus está morto, nós não precisamos mais dele, o homem estava dizendo de si, tu és Deus. E a palavra diz,
tu não és Deus. Nós refletimos isso já com os outros dons. Nós não podemos tudo. Nós somos limitados. Aceitar isso é grandioso. É dizer, tu és meu Pai, que me ama, e me fizestes com tanto valor, com tanto amor, eu te agradeço. Eu não disputo com o Senhor, porque eu não sou Deus. Eu aceito os teus desígnios, eu acolho a tua vontade. O dom da ciência faz brotar dentro do coração do homem um sentimento de gratidão. Por isso, Francisco diz, louvado sejas, meu Senhor. Obrigado. O dom da ciência faz nascer em nós o louvor. Quem louva é porque olha para a vida e vê a manifestação de Deus. Quem não tem o dom da ciência, murmura, reclama, tem dificuldade de agradecer, não consegue louvar, não consegue dizer a Deus muito obrigado, não reconhece a vida como um dom, como um presente, porque tudo para ele é pesado, tudo para ele é escuro, tudo para ele é nublado. O dom da ciência faz nós olharmos para Deus e enxergar nele um Pai amoroso. E diante desse Pai, nós dizemos, obrigado, obrigado, obrigado. E aí, irmãos e irmãs, ao olharmos para nós percebemos algo maravilhoso. A palavra diz que Deus nos fez a mais que os próprios anjos. Não, padre, os anjos são mais poderosos. Poder eles têm. Eu não tenho o poder do anjo, claro que não. Mas a minha dignidade é diferente da do anjo. Porque a nenhum anjo Deus chamou meu filho. A mim ele olha e diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Gente, isso é muito. Só isso é suficiente para a gente abrir o peito, levantar a cabeça e falar, vamos embora para frente. Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele criou o mundo para mim, Ele fez tudo para mim, colocou nas minhas mãos agora a capacidade de gerenciar, ser Senhor, sabendo que através do senhorio dEle, eu vou conseguir direcionar a obra criada, não para o meu próprio interesse, mas para o bem comum. Vamos pedir o dom da ciência, para que nós possamos ver como Deus, para que nossos olhos se abram e enxergue com a beleza de Deus, poder olhar a criatura e o Criador, com o valor que cada um tem. Criatura como criatura, filho de Deus como filho de Deus, e Deus como Deus. Vamos pedir para nós, nessa noite, do nosso cerco de Jericó, o dom infuso da ciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos agora, sentados, com os dons do pão e do vinho, nós vamos preparar o altar do Senhor. Eu lembro que a sua oferta